Fala, fiel, beleza? Bom, então, mais ou menos, né? Depois desse resultado aí é complicado ficar beleza. Mas é aquilo, né? O futebol pune. Quem não faz, toma. E esse é meio que o resumo, assim, sobre esse jogo. Então, quer saber mais sobre minha opinião aí? É depois da vinheta. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Bom, foi um jogo até que diferente do que eu tava esperando. O Corinthians jogou melhor, não dá pra dizer ao contrário. O Corinthians, na minha opinião, ele jogou melhor do que o Atlético. Só que não tava matando na hora que tinha que fazer os gols. Teve várias oportunidades que não fez os gols. E isso acabou acarretando no resultado de hoje. Com 2 pênaltis que, na minha opinião, são bestas. O primeiro lá que o Garro abriu o braço na falta do Hulk. E esse segundo que eu acho que faltou uma comunicação entre o André Ramalho, o Fagner e o Hugo. Então é complicado. Bom, com 10 minutos de jogo, já teve um lance onde a bola sobrou assim pro Fausto Vera, né? Que agora é jogador do Atlético. Graças a Deus. Ele chuta a bola e ela desvia e sobra no Bernard. Sim, o alegria nas pernas. Mas ele estava impedido, mas do mesmo jeito ele chuta e o Hugo consegue fazer uma defesa bem bonita, na real. Uma boa defesa, mesmo estando impedido, essa é uma defesa importante. Esse jogo foi um jogo onde eu acho que o Garro jogou muito bem. O Yuri jogou muito bem, diferente do jogo contra o Grêmio, que eu acabei criticando o Yuri. Eu já acho que o Yuri jogou muito bem. Eu senti que o Yuri não estava jogando tipo, fixamente de centroavante, sabe? Senti ele mais pelas pontas e tudo mais. Eu gosto quando o Yuri joga assim pelos lados, porque ele é rápido, ele é forte, então ele seria um bom ponta, na minha opinião, o Yuri. Um ponta esquerdo ali, mano, ia ser um bom ponta. Ramon, pense nisso. Mas, então, todos os jogadores em geral, pra mim, do Corinthians jogaram bem. Eu mudaria no quê? A coisa que eu falei no último vídeo, eu não entraria com o Rian, eu entraria com o Coronado. E não entraria com o Romero hoje, eu entraria com o Wesley, porque ia dar uma velocidade a mais ali no time, ia dar um Coronado ali de meia esquerda, ele ia conseguir achar, ter mais visão. Eu não sei o porquê falam que não dá pra jogar Coronado e Garro junto. Meu, na minha cabeça isso ia super funcionar, porque são 2 jogadores muito inteligentes e que iam se achar dentro de campo, sabe? E eu acho que isso ia ficar muito bom na hora que eles começarem a jogar juntos, mas os técnicos tiram um pra colocar o outro, aí fica meio complicado. O Corinthians também começou jogando com o Fagner, que na minha opinião é outro nível de lateral. Eu sei que tem muita gente que não gosta do Fagner, por ele ser da famosa panela, ou dele já tá velho, mas, meu, eu ainda acho que ele, no nível que ele tá, ele ainda consegue entregar muito futebol. Eu acho que ele é um lateral totalmente diferente, ele tem essa inteligência, ele tem uma experiência onde teve até um lance em que ele tava mais pro ataque, ele tava mais ofensivamente, que o zagueiro do Atlético cruzou a bola no Guilherme Arana, o Guilherme Arana perdeu ali o tempo de bola, ele só esperou o Guilherme Arana errar pra poder atacar e tentar o cruzamento, sabe? Então ele é um jogador mais experiente, ele tem mais inteligência do que o Mateuzinho, que ainda tá digamos, no início assim, de carreira, porque ele ainda é muito novo. Bom, já com 14 minutos o Corinthians ele faz uma linda jogada onde envolve o Yuri Alberto, o Garro e o Romero, onde eita porra, onde o Yuri Alberto consegue tabelar com o Garro. Aí o Garro ele chuta cruzado, mas a bola desvia no goleiro e por isso aqui, ó, por pouco o Corinthians não abre o placar. Porque o Romero já tinha passado da bola e se não desviar no goleiro, ela ia certeza, ela ia tipo direto no pé do Romero e já ia ser 1-0. Aí já lá pros 20 minutos o Yuri ele tabela, se eu não me engano, com o Garro, onde ele consegue dar um chute assim do início da área. É um chute que ponta faz, gente, eu tô falando, o Yuri Alberto é ponta e não sabe disso. É um chute ali de ponta esquerda, da entrada assim da área, né, diagonal.
aberta assim, não é cruzada, é aberta assim, ó. E a bola ia ser um golaço. Foi um chute muito bonito. Só que teve uma linda defesa do goleiro do Atlético também. Aí foi o que atrapalhou o Yuri nisso, porque ia ser um golaço, mas o goleiro do Atlético tava numa noite inspirada hoje, né? Uma tarde barra noite inspirada hoje, porque ele catou demais. Aí já com uns 29 minutos o Hulk ele vai cobrar uma falta ali, onde ele chuta e o Garro, sei lá, mano, bloqueia a bola com a mão. Ele abre muito o braço e faz o pênalti. Aí ali na cobrança, por pouco, por pouquíssimo, o Hugo não pega aquele chute, por pouco. É porque o Hulk ele dá uma paulada na bola. Se ele fosse tipo um pouquinho mais fraco, eu acho que o Hugo conseguiria pegar. É que o Hugo ele passa da bola, né? Eu acho que ele pensou que ia ser um pouco mais pro canto. Porque foi por isso aqui o Hugo não consegue defender o pênalti do Hulk e não ia abrir o placar de 1-0. Bom, e fica nítido, né, que no time do Corinthians ele tá precisando no meio esquerdo. Porque o Rian ele jogou bem, tá? Mas ele não consegue criar uma jogada que nem um Coronado, por exemplo, que pode ser esse meio esquerdo. Tipo, o Garro na direita ou o Coronado na esquerda. Ia combinar muito, na minha opinião. Só que o Corinthians não... o Ramon ele não tá colocando. Eu acho que ele ainda não pensou nisso, sei lá. Ou pensou, né? Não vai ser... o Vitor pensou e o Ramon não. Mas... porque ele tá lá todo dia com os caras, né? Mas... eu acho que ele poderia tentar. Isso. E lá com 38 minutos, o Romero, ele acha o Yuri num lance inacreditável, que o Yuri ele sai na cara do goleiro. Sai na cara lá do goleiro e mano, ele erra o gol. Tipo, era só dar uma cavada. Ele faria o gol que já ia empatar. Ele teve sorte que no lance seguinte, o Garro cruza e o mesmo Yuri que perdeu esse gol acerta um cabeceio ali da marca do pênalti, mais ou menos no cantinho, e empata o jogo. Porque senão... o que ia ficar lembrado ia ser esse gol perdido, sabe? Mas ele teve essa sorte porque o Yuri cabeceando, ele cabeceia bem. Ele tem essa noção de cabeceio. Foi um cabeceio bonito, no cantinho. Ele subiu sozinho também, ele subiu alto, subiu sozinho. Ele cabeceia bem, ele já tem os gols de cabeça pelo Corinthians, onde ele cabeceou bem, sabe? Bom, e o primeiro tempo foi basicamente isso. O Corinthians ele atacou bem, ele defendeu bem. O gol que ele tomou foi por pênalti, né? Foi um gol de pênalti besta. Mas o Corinthians jogou bem melhor do que o Atlético no primeiro tempo. O fato que tava meio complicando os jogadores era que, primeiro, que o campo era ruim. Realmente, o campo do Atlético tava muito ruim. E segundo, que o uniforme do Corinthians era muito parecido com o do Atlético. Os uniformes, porque os dois são preto e branco, então é complicado por causa disso, que o Atlético usa um uniforme listrado e o do Corinthians usa aquele degradê do branco pro preto. E tava confundindo, na televisão tava confundindo, imagina dentro do campo, sabe? Bom, e no começo do segundo tempo, com 2 minutos, o Rian ele tem uma oportunidade que, cara, não dá pra perder uma oportunidade dessa. Ele rebate, a bola sai rebatendo lá e sobra pra ele cara a cara com o goleiro do Atlético. E ele me chuta em cima do goleiro. Ali era chutar cruzado. Era, dá uma paulada com força cruzada e sai pra braço. Porque aquilo ali não pode perder um gol daquele. Sabe? São chances que o Corinthians criou durante o jogo e não finalizou do jeito certo, que aconteceu o resultado que foi hoje. Porque o Corinthians ele criou chances. Ele deixou os jogadores na cara do gol. Só que não conseguiram finalizar a jogada certa. E com isso, o Atlético basicamente, 2 lances, fez os 2 gols, teve mais mérito, né? Fez os 2 gols e conseguiu ganhar o jogo. Como no começo do primeiro tempo, o Corinthians estava jogando muito bem. Então teve um outro lance onde o Yuri, ele chuta de esquerda assim, cruzado, sabe? E no rebote o Garro sobra de cara pro gol também, ele cabeceia em cima do goleiro. Aí ela volta pro Alex Santana que chuta lá em cima. Aí é complicado, tava difícil pro Corinthians fazer o segundo gol hoje. Já com 10 minutos teve um lance do Hulk, onde ele consegue pegar assim na ponta direita. Ele corta pra dentro, ele dá um chute, que meus amigos, aquele chute ali gelou nós, tá? Porque foi uma bola que ia muito na gaveta, mas o Hugo com a pontinha dos dedos conseguiu defender. O Hugo que ele chegou e não sentiu a pressão, viu? É um goleiro que tá muito ágil, não sentiu a pressão, tá catando bem, tá representando
jogar no Corinthians, sabe? Bom, mas o segundo tempo foi mais parado, então não teve tantos lances assim. Tipo, por exemplo, com 30 minutos, você vê, o último lance foi com 10, que eu falei do Hulk. Aí agora com 30 minutos teve um lance em que o Coronado, ele entrou em campo, né, no lugar do Garro. E ele ele acha, né, um lançamento assim, entre aspas, uma bola enfiada assim pro Wesley. O Wesley sai cara a cara também com o goleiro. Não sei se dava pra ele finalizar logo assim, de início assim, mas eu acho que não, porque o goleiro já tava em cima dele. Ele dribla o goleiro, só que perde o ângulo. E na hora que ele domina assim a bola e vira, não tinha ninguém na área pra receber. Não tinha ninguém na área pra receber no toque. Se aparece alguém, era só ele tocar que alguém ia fazer o gol. Mas ele tava sozinho, aí ele arruma um escanteio lá que depois não dá em nada. Mas, pô, vai alguém, acompanha junto com o Wesley, sabe? Acompanha ele a receber essa bola, a ter um rebote, porque vai que sobra, né? A bola que nem ia sobrar agora, ia ser 2-1 pro Corinthians e não pro Atlético. Bom, e já com 34 minutos teve um lance onde era um escanteio pro Atlético que o Hulk cobrou. E foi eu acho que no Alan Franco, ou foi no Scarpa, que ele cabeceia, mas um cabeceio forte mesmo. Que o Hugo, ele vai encaixar, mas ali ele se livrou de tomar um frango. Que, meus amigos, a bola escapa da mão dele, mas vai na trave. E, na moral, ali ele deve ter dado um alívio a bola ter ido na trave, porque ia ser um frango memorável no jogo. Poderia até o pessoal começar a criticar o Hugo por causa disso, sabe? Porque a bola tava nas mãos dele. Eu sei que foi um cabeceio forte, pá, mas ela tava nas mãos dele e subiu pra trave. E com 37 minutos, aconteceu o outro pênalti, né? Foi 2 pênaltis pro Atlético, que foi uma bola cruzada na área. E ali que eu falei, eu acho que teve uma falha de comunicação, porque nem o André Ramalho, nem o Fagner, nem o Hugo foi na bola. A bola ia sobrar pro atacante pro Paulinho, do Atlético. Aí o Fagner, sei lá, ele ficou com medo de... Não ficou com medo, eu acho que ele não viu o Paulinho que tava tão perto. Na hora que ele percebeu, ele já foi pra cima. O André foi tentar dar um carrinho e acabou acertando o Paulinho e o segundo pênalti. E ali foi diferente, foi bola pra um lado e o Hugo pro outro. E o Atlético faz 2-1 e meio que garante a vitória aí. Aí no final do jogo teve aquela confusão lá do Bianco, onde ele chega solando o Wesley. O Wesley, ele entrou bem, tá? Ele entrou querendo o jogo, pá. O Lianco, ele toma um amarelo onde ele tenta dar um chapéu no Coronado com o jogo parado, aí o pessoal já achou meio ruim. Aí depois ele dá esse carrinho no Wesley, aí ele toma o segundo amarelo e é expulso. Aí tem toda a confusão, tem toda a briga, mas o Corinthians não conseguiu empatar mesmo com o tempo que foi dado a mais pelo juiz. Então é complicado, tá complicado. Bom, mas em resumo do jogo, o Corinthians jogou melhor do que o Atlético. Era um jogo que o Corinthians mereceu mais do que o Atlético sair com a vitória. Só que não aproveitou as chances que foi criadas e não conseguiu finalizar a jogada da forma certa. E o futebol pune, né? Esse que é o fato, o futebol pune. O Atlético, nas chances que teve, fez o gol. O Corinthians teve a chance de empatar e até virar o jogo, se for pensar assim, porque teve mais chances do que o Atlético, mas não conseguiu fazer o gol. O Atlético naquele estádio não se impõe, então o Corinthians não teve medo de jogar naquele estádio, na Arena MRV. Uma arena muito bonita, aliás, um estádio muito bonito por fora, assim, por dentro o campo é horroroso, mas o Atlético não se impõe lá. O Corinthians, ele conseguiu meio que mandar no jogo. E foi isso, né? Na minha opinião, o Ramon, ele errou em tirar o Garro, porque o Garro, pra mim, era o melhor jogador do Corinthians, tava jogando muito bem e dava pra ter jogado Garro e Coronado. Mas é isso, fiel. Agradeço você que chegou até aqui no final do vídeo. Na sua opinião, você acha que dá pra jogar Garro e Coronado no mesmo time? Ou você acha que tem que ser um ou outro, né? Me segue aqui nas redes sociais, tá aparecendo aqui meu Instagram, meu Twitter. Eu agradeço de coração ao feedback que vocês estão dando pra mim nos vídeos que eu tô postando, no primeiro e no segundo vídeo que eu postei. Eu sei que eu tô em fase de crescimento aqui no YouTube,
em crescendo aqui e eu acho isso muito importante. Gosto bastante de vocês estarem crescendo junto comigo, comentando, dando like, compartilhando. Isso vai me ajudar bastante, né? Vocês viram que eu coloquei ali uma bandeira do Coringão, né? Pra dar um cenário mais da hora, né? Pra não ficar só uma parede branca atrás, colocar uma bandeira do Corinthians, pra melhorar o cenário. Espero que o nosso Coringão também melhore, né? O próximo jogo vai ser Corinthians e Grêmio de novo. Só que agora é pela Copa do Brasil. E espero que a gente consiga sair vitorioso, né? E vai, Corinthians!